é de fora. Por exemplo, por que muitas pessoas têm, elas têm necessidade. Primeira, o camarada vai para uma empresa, começa a ganhar um pouquinho. Qual é a primeira coisa que o cara faz? O cara tem um Fuca. Não, o cara tem um Fuca. Aí ele foi promovido. Primeira coisa. Compra um carro, é uma Bíblia desse tamanho, carnê para pagar em 60 anos, mas anda de carrão. Por quê? Porque ele precisa que as pessoas olhem, o cara tá bem, o cara tá bombando. Aí, utópico, cara. Por quê? Porque necessidade de aceitação. Entendeu? Eu preciso criar uma imagem, eu preciso fazer isso. Mas quando o ser humano, e aí que eu acho demais o evangelho, Jesus está com os discípulos, batendo um papo legal, aí Jesus chega assim, ô galera, o que os outros estão dizendo que eu sou por aí? Aí um diz assim, ó Jesus, estão dizendo que tu é João Batista. Estão dizendo isso de mim? Sim, olha só. O que as pessoas falam de mim? Qual é a imagem que eles têm? Estão dizendo que tu é revolucionário. Como é que eles me veem? Qual a identidade? Como eles se identificam comigo? Estão dizendo que tu é Jeremias. Estão dizendo que tu é Elias. Estão dizendo que tu é um dos profetas. Aí Jesus dá uma paradinha básica. Pausa dramática. Ele vira para eles. E vós? E vocês? Quem dizeis que eu sou? Aí, cri, aquele grilinho, né? Tela azul ali nos... Aí chega Pedro. Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus responde para Pedro. Disseste bem, Pedro, mas não foi a carne e não foi o sangue que te revelou. Isto foi meu Pai que está no céu que te revelou. Olha o princípio aqui. Quem diz a tua identidade, cara, não é você mesmo, é quem está de fora. Essa é a perspectiva de Taylor e essa é a perspectiva do Evangelho. Aí nós voltamos lá atrás. Jesus, antes de começar o ministério, ele está sendo batizado no Rio Jordão, e aí diz a Bíblia que quando ele sai da água, diz o texto que Deus fala, olha só, Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em que eu tenho prazer. Mais adiante, o texto diz que Jesus é levado para aquela cena, aquele momento muito especial em que ele vai para o deserto, 40 dias e 40 noites, e o texto bíblico diz que no final dos 40 dias vem o capiroto, coisa ruim, e chega para ele e desafia ele, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só o que o capeta quer fazer? Botar em xeque a identidade. Porque, cara, tu tá aqui comigo, sofrendo comigo, 40 dias e 40 noites. Ele disse que tu é filho dele. Prova que tu é filho. E por que Jesus não transforma pedras em pães? Ele disse, vai para lá, Satanás, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus não transformou pedras em pães? Quem é não precisa provar que é. Aí está o mistério. Ele sabia quem ele era, mas por que ele sabia? Ele sabia que ele era filho de Deus. O pai declara, porque precisa alguém de fora, nesse sentido, né? Para dizer, ó, este é o fulano. É por isso, aí tu vai entender por que às vezes eu vou a alguns lugares e o pessoal diz, o senhor é o pai do Caleb? Eu nunca disse pro cara que eu era o pai do Caleb. E quantas vezes tu chega em lugares, tu é filho do pastor? É as pessoas que dizem que tu é, nesse sentido, que te identificam. Sim. Então, em sociedade é importante isso. E o evangelho quebra este egoísmo, essa coisa centrada em mim.